Bom, pessoal, depois de ter falado sobre termometria, escalas termométricas, vamos falar agora de calor, calorimetria. Tá bom? Lembrando vocês que temperatura não é sinônimo de calor. Temperatura é quem mede o grau de agitação das partículas que compõem, que constituem um corpo. Ah, mas o que é calor? Calor é sinônimo de energia térmica, tá? Então, calor é a energia em trânsito de um corpo para o outro. Se eu venho aqui na porta e seguro naquela maçaneta, minha mão tem uma temperatura do meu corpo. A maçaneta pode estar numa temperatura ambiente. E quando eu pegar na maçaneta, os corpos entrarem em contato. Minha mão, maçaneta. Minha mão, como tem mais calor, vai passar calor para a maçaneta de alumínio que tem menos calor. Então, minha mão, calor, bastante. Tem uma temperatura alta. A maçaneta, uma temperatura baixa. Então, ó, o que acontece? A temperatura, conforme minha mão cede calor, a temperatura vai perdendo a temperatura. E o outro vai ganhando temperatura, até que depois de um tempo elas se equilibram. Depois de um tempo, minha mão e maçaneta estão numa mesma temperatura, tá? Então, o calor é a energia em trânsito de um corpo para outro, daquele que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura, hein? Cuidado, sempre o maior cede, o menor recebe. Em mesma quantidade, tudo que um cede é igual a tudo que o outro recebe. Tá bom? Alguns exemplos práticos sobre esse assunto. Se você pega uma latinha de refrigerante da prateleira do mercado, que está numa temperatura ambiente do mercado, 25 graus, 30 graus. Você pega essa latinha, coloca dentro de um calorímetro. O que é um calorímetro? É um recipiente que não deixa haver troca de calor entre o meio interno e externo. Um isopor, por exemplo, uma garrafa térmica. Vamos supor o isopor, cheio de gelo. Eu pego uma latinha de refrigerante, que eu peguei da prateleira do mercado e coloco lá no meio do gelo. O que acontece com a latinha? Ela vai gelar? Errado. Cuidado que isso é pegadinha. Não. Eu coloquei a latinha lá dentro, a latinha numa temperatura maior. Então, você concorda que quando eu coloquei em contato, a latinha perde calor? E o gelo ganha, tanto que o gelo derrete, ele está ganhando calor, ele derrete. Então, correto seria falar que, depois de algum tempo, o que acontece? A latinha perdeu calor. Está errado falar que ela gelou, que ela congelou. Fisicamente, cientificamente, é errado falar isso, ok? Então ela perdeu o calor, ficando com aquela sensação, que a gente sabe qual é. Muito bem. Outra coisa, outro exemplo. No inverno você pega e você vai dormir. E é uma noite fria, você se cobre com um edredom. O que o edredom faz com você? Te esquenta? Não. O edredom é um isolante térmico. O que o edredom faz ele não deixa o calor do seu corpo se perder para o quarto, para o ambiente. Porque se você não botar um isolante térmico, o calor do teu corpo vai sair para o meio ambiente e com isso você fica com frio. Então cuidado com essas colocações, tá bom, pessoal? Ok? Muito bem. Então, conforme eu vinha falando com vocês, calorimetria, calor é sinônimo, sim, de energia, tá? Aí vai aparecer agora algumas grandezas físicas, né? Por exemplo, calor. Como que eu vou simbolizar o calor? Pela letra Q maiúscula, que na verdade significa quantidade de calor, tá? E aí vão aparecer outras grandezas físicas, como por exemplo a capacidade térmica. Capacidade térmica é um C maiúsculo.
Capacidade térmica, a gente vai calcular desse jeitão aqui. Calor sobre variação de temperatura. Variação de temperatura. O que é essa capacidade térmica? Pessoal, é a quantidade de calor recebida ou cedida capaz de fazer esse corpo variar em uma unidade de graus Celsius. É a quantidade de calor cedida ou recebida capaz de variar 1 grau. Depois vai aparecer... e a capacidade térmica pode ser calculada também por mCzinho. M é a massa da substância ou do corpo. Czinho significa calor específico sensível. Tá, isso já é uma propriedade. Enquanto a capacidade térmica é uma propriedade do corpo, o calor específico sensível é uma propriedade da substância. Então, quem é esse calor específico? É a capacidade térmica em relação, é a relação entre a capacidade térmica e a variação de 1 grama de massa. Então, o calor específico sensível é uma propriedade da substância, tá? Que representa a capacidade térmica por cada unidade de massa, por unidade de massa. Isso é o calor específico sensível, tá? Veja só, se eu pegar essas duas equações que nós temos aqui, que eu estou te mostrando, juntar essas duas em uma, veja só, eu vou pegar essa, no lugar do C, quem eu posso colocar no lugar do C? MC, vou colocar aqui, MC, igual a quem? Q sobre a variação de temperatura. Quem eu coloquei então aqui no lugar desse C? Porque ó, o Q está aqui, o delta θ está aqui. O que eu fiz com esse Czão? Substituir por MC. Finalmente eu pego isso que está dividindo, eu trago para cá multiplicando, como é que vai ficar? MC delta θ igual a quem? Ao Q. Muito bem, então aqui a gente acabou de conseguir a nossa equação da quantidade de calor sensível. Então vou escrever aqui para vocês, ó, MC delta θ. O que significa isso então? Calor sensível, pessoal. Vou escrever aqui. Isso significa calor sensível. Mas espera aí, o que significa calor sensível? Calor sensível, pessoal, é quando uma substância, um corpo, esquenta ou esfria sem mudar o seu estado físico. Por exemplo, eu pego água, uma porção de água a 20 graus, esquento até 60 graus, continua sendo água. Tá? Tudo isso para pegar agora e fechar aqui o assunto, falando para vocês sobre o calor latente. Caramba, o que é calor latente? Vou escrever aqui, peraí. Calor latente. O que é calor latente? É quando uma substância, um corpo, é aquecido ou resfriado, mudando o seu estado físico. Tá? É quando muda o estado físico. Calor sensível. Aquece ou esfria sem mudar o estado físico. Água continua sendo água. Vapor continua sendo vapor. Calor latente. Quando muda o estado físico. Quando o sólido vira líquido. Quando o líquido vira gás. E vice-versa. Sem mudar estado físico. Mudando o estado físico. Eu vou mostrar isso para vocês através de um gráfico. Olha só. Vou apagar aqui e vou botar um gráfico aqui para te mostrar melhor isso, tá? Eu vou colocar essas duas situações num único gráfico. Então vamos lá. Aqui vai ser um gráfico, um eixo que a gente vai medir
temperatura em graus Celsius. E aqui nós teremos outro eixo medindo quantidade de calor, por exemplo, em caloria. Ok. Eu tenho uma porção aqui que está a menos 10 graus de gelo. Aqui é o zero. Se eu começar a fornecer calor para essa pedra de gelo, o que acontece com ela? Vai esquentando, ó, mas é gelo, 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 até que chega aqui. O que eu tenho aqui então? Eu tenho o calor sensível, porque eu esquentei, mas continuou sendo gelo, 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 gelo. Quando chega no 0 graus, é o primeiro ponto fixo, é quando o sólido, quando o gelo vira água. Então aqui vai começar a ocorrer uma mudança de estado físico. Ó, então aqui eu tenho gelo, 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 gelo. Vou esquentando, vou aumentando o calor. A temperatura não muda. Gelo, 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 água, gelo, gelo, água, água, gelo, água, água, água. Mudou. Mudou tudo. Mudou tudo aqui. Aqui ocorreu uma mudança de estado físico, o gelo virou água. Então aqui, o que eu vou ter? Calor latente, é quando muda o estado físico. Virou água e eu continuo aquecendo. O que vai acontecer com essa água? De 0, ela vai esquentar. De repente até aqui, ó. Até 100. Caramba, mas quando chega a 100 graus, o que começa a acontecer com a água? Começa a ocorrer uma mudança de estado físico. Mas nesse trecho amarelo é água, 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 50 graus, água, 80 graus, água. Então eu tenho aqui o calor o quê? Sensível. Mas quando chegou em 100 graus, o que começa a acontecer? Transformar. Transformar em vapor. Então, se está ocorrendo uma mudança de estado físico, nós temos ali calor latente. E depois de converter isso em vapor, ainda a gente pode esquentar isso até aqui, por exemplo, ó. Sei lá, 130 graus Celsius. E se eu esquentei o vapor, eu tenho quem aqui? Calor sensível. Olha só a quantidade de calor. Aí de repente eu viro e falo assim para você, quanto de calor foi necessário para esquentar uma pedra de gelo que estava a menos 10 graus até 130 graus. Que continha que você vai fazer? A quantidade de calor total, quem será? Será essa quantidade de calor sensível que eu calculo com a equação que eu apaguei, mc delta θ. Mais quem? Mais essa quantidade de calor latente que está transformando. Mais que L. Mais quem? Opa, daqui a aqui eu tenho outra parcela de calor sensível. Mais quem? Opa, aqui eu tenho outra parcelinha de calor latente porque está transformando. Finalmente, mais quem? Essa parcelinha de vapor que esquentou, calor sensível. Pronto. É assim que eu teria que calcular o calor sensível, mc delta θ. Para o calor latente, mL. Aquele L, pessoal, significa calor específico latente. Calor latente. Tá? Então tá aqui, pessoal. A gente precisa, logicamente, fazer exercícios, né, para poder praticar isso tudo. Mas, gente, sempre na mudança de estado físico, a temperatura não muda. Ó, tá convertendo, convertendo, convertendo sempre no 0. Tá convertendo, convertendo sempre no 100. Então, na mudança de estado físico, ou seja, no calor latente, a temperatura não varia, tá? Unidades de medida, só para a gente fechar aqui a nossa aula. Quantidade de calor. Calor a gente mede como? Pode ser cal, de caloria. Se calor é sinônimo de energia, energia mede em joule. Joule. Podia ser quilocaloria, um K na frente. Sempre que tem um K na frente é 1000 vezes a mais. 1 quilograma, 1000 gramas. 1 quilômetro, 1000 metros. 1 quilocaloria, 1000 calorias. Ok.
que mais que pode aparecer aqui? Massa. A gente pode medir em grama, a gente pode medir em quilograma, em tonelada. O que mais que pode acontecer? Bom, a capacidade térmica é cal por grau Celsius. Tranquilo, né, pessoal? O mais importante é isso. Agora, devo destacar para vocês que, ó, sistema internacional é essa. É o Joule. Cal é usual no nosso país. Quilograma é a unidade do sistema internacional. Grama é usual no nosso país. A gente está mexendo com porções pequenas, a gente pode trabalhar em grama, tá? A gente vai ter oportunidade de trabalhar bastante com tudo isso nos exercícios que a gente vai fazer em seguida. Ok, galera? Valeu!